Bom, continuando com o exemplo anterior de parametrização da massa in place, vamos ver algumas questões importantes sobre o controle desses elementos que foram modelados. Se eu seleciono esse objeto e altero agora seus parâmetros, por exemplo, coloco 12 unidades de fundo, observem o que está acontecendo com os objetos. Tanto a massa sólida modificou seu tamanho nesse sentido, mas a massa vazia ela deformou, ou seja, o prisma deslocou o plano superior do inferior, né? Saiu da vertical. Se eu altero aqui o frente, vocês vão também observar esse efeito, né? Então, não há uma associação ainda entre o volume da massa vazia e da massa sólida. O que vamos fazer agora é tentar, através de novos parâmetros e de novos relacionamentos entre esses dois objetos, produzir um objeto com melhor controle paramétrico. Tá? Então vou apagar esses dois elementos, vou trazer esse elemento, né, aqui mais para o centro, né? Verifico que esse elemento está apoiado no level 1, né? Ele não está ele não está vinculado ainda, né, através de um vínculo forte entre o objeto e o level 1, mas ele está apoiado. É importante entendermos em que posição estamos trabalhando. Tá? Toda a modelagem é orientação espacial e posicionamento espacial. Isso aí tem que ficar muito claro. Muito bem. Então vou começar a trabalhar nesse objeto. O primeiro que eu vou fazer é abri-lo, ou seja, vou selecionar o objeto e editar essa massa in place. Eu vou apagar o sólido vazio, né, anterior. Ele é bem simples, então não é tão difícil reproduzi-lo, né? Vou apagar esse parâmetro de altura, vou selecionar o sólido, tecla Tab, e vou deletá-lo. Agora vou criar novamente sobre o plano horizontal um elemento que vai ser uma forma vazia. Vejam outra questão. O movimento desse ícone de coordenadas local desse objeto, né, onde tem o eixo X, Y e Z apresentado, posicionado no centro geométrico do elemento selecionado. Agora estou selecionando o plano. Ele é controlado de várias formas. Eu posso clicar sobre a seta do eixo e arrastar. Isso vai manter o movimento restrito a esse eixo. Se o meu cursor clicar sobre o ícone que está sendo apresentado aqui do plano, vejam aqui, eu vou produzir um movimento, mas vou produzir um movimento na altura que vai também ser um deslocamento, né, sobre o outro eixo. E isso pode ser prejudicial nesse momento. Tá? Então, muita atenção ao controle desse elemento, né? Isso vale para qualquer objeto que vocês selecionem. Se eu selecionei a linha, né, posso alterar a posição dessa linha, ou alterando graficamente, utilizando esse cursor, ou alterando, né, o valor da cota, né, relacionada, essa cota temporária que está relacionada essa linha a outro elemento do objeto. Tá? Então deixa eu fazer essa operação com undo.
E vou fazer o seguinte, para garantir que esse objeto sólido, vazio, esteja posicionado, vinculado a esse plano lateral do prisma, né? Vou fazer duas coisas. Primeiro, vou colocar uma cota entre o plano do sólido vazio e o plano do sólido cheio, né? Vou deixar essa cota aqui temporariamente marcada. E agora vou levar esse plano sólido com o comando de alinhamento, align. Vou utilizar o plano da face do objeto como referência de chegada e eu vou marcar sobre o plano do sólido vazio para que ele se desloque paralelo a si mesmo, né? Paralelo aos dois planos, para que se produza o alinhamento. Produzido esse alinhamento, eu vou trancar essa relação, vou fechar esse cadeado. E o que também eu vou fazer vai ser selecionar essa cota e trancar essa cota, né? Vou produzir uma restrição desse plano, né, vertical do elemento sólido. Isso vai evitar que, alterando a dimensão do objeto sólido, né, esse elemento se desloque, né, e perca a posição, né, ao qual ele foi mantido, tá? Ao qual ele foi apresentado. Coisa que no outro exemplo não acontecia, esse elemento ia virar, né, um elemento um pouco mais livre dentro do prisma. O meu outro objetivo agora é fazer com que essa fenda que se formou aqui seja um módulo, é a terceira parte desse vão, tá? Esse vai ser o nosso segundo objetivo. Bom, então vamos lá. Eu poderia testar a seguinte hipótese. Bom, eu coloco uma cota aqui contínua de três cotas relacionando esses planos, né? E dizer que isso aqui é igual, equalizar. Clicar aqui nesse equalizador. Isso vai dar conflito, né? Porque aqui há outros parâmetros que estão conflitando com a definição de igualdade que essa cota quer forçar, tá? Então, ou eu removo as outras restrições, ou eu tomo outro caminho de resolução. Eu vou tomar outro caminho de resolução, né? Cancelo aqui, apago essas linhas e, evidentemente, eu vou trabalhar dentro da estrutura do objeto. Edit in place, né? Onde estão os parâmetros que comandam esse objeto, tá? O elemento que eu quero trabalhar agora é definir que essa frente, né, que vai ter diversos tamanhos, seja repartida em três partes iguais, né, deixando a fenda no meio. Sobre que elemento eu tenho que trabalhar? Eu tenho que trabalhar sobre o elemento vazio, não sobre o elemento cheio. É o elemento vazio que define a fenda. Então, o que eu vou fazer é chegar até ele, selecionar, né, e colocar agora
a cota correspondente, a cota temporária da altura, eu já vou aceitá-la, né, clicando nesse símbolo e deixo como cota permanente. Mas ainda não fiz tudo. Seleciono novamente o elemento vazio e agora continuo selecionando. Eu preciso selecionar um desses dois planos laterais para cotar o objeto vazio. Então, continuo pressionando a tecla Tab. Né? Vejam que se eu continuo pressionando a tecla Tab, eu continuo navegando entre os objetos. Clico no objeto desse plano. Fixo essa cota. Essa cota de 6 é correspondente ao vão dessa fenda. Né? Se eu altero, né, esse valor, essa fenda se alterará. Vamos criar o parâmetro para isso. Então vou criar o parâmetro, não vou fazer outro caminho, em vez de criá-lo por aqui, né, que vocês já estão acostumados a fazer isso, vou fazer o seguinte: vou executar o comando de tipos de família, né, e eu vou ingressar um novo parâmetro. Eu vou chamar F3. Vai ser uma instância. Talvez não seja o melhor nome do mundo para esse parâmetro, mas por enquanto, né, eu vou utilizar esse nome, F3. Certamente não é o melhor nome do mundo. Ok. Qual vai ser o valor do parâmetro F3? O valor do parâmetro F3 vai ser a fórmula que relacione a frente com um divisor, que é o 3. Então vou dividir o valor desse valor numérico que está aqui por 3, e esse vai ser o valor associado, né? Vejam que já foi dividido. Ok. Muito bem, eu criei o parâmetro, agora preciso associar esse parâmetro a esse elemento de cota. Seleciono a cota, agora sim vou vir aqui frente. Vejam como, né, esse elemento. Agora, o que eu sei? Eu sei que o elemento vazio, a sua dimensão particular é a terceira parte da frente. Bom, agora eu quero uma outra cota que relacione esse plano com esse plano do objeto sólido. Vamos testar isso. Vou selecionar essa cota e eu vou definir a terceira parte, tá? E isso vai trazer, né, o objeto, né, para que essa dimensão seja a terceira parte. Evidentemente essa já é a terceira parte e o que restou é a terceira parte. Né? Então, se agora quiser colocar um parâmetro novo, né, desse objeto vazio, desse plano, né, controlando, por exemplo, crio um novo parâmetro, fundo vazio, instance, né? Eu poderia salvar aqui. Então agora tenho o controle do tamanho do sólido, do tamanho do vazio e da posição do vazio em relação ao sólido, né? Se eu seleciono esse objeto, nas propriedades, né, poderei controlar 3, a profundidade desse vão, o fundo 12, o frente
25, né? E a frente já se adapta ao tamanho, né? Altura 30 e altura do vazio 25. Acho que ficou faltando associar a altura do vazio. Vou selecionar, edito, né? Faltou selecionar essa cota e associá-la à altura do vazio. Finish, né? Voltei. Eu tenho um sólido com algum controle adicional, né? Um sólido in place, que tem uma determinada maneira de ser controlado, né? Então é importante que o aluno tenha a cada momento, né, que ele avance com algum novo componente, com alguma nova parametrização, com algum novo controle, que ele documente as regras de uso daquele objeto, né? Às vezes essas regras são simples, outras vezes não são tão simples nem tão evidentes para os usuários do objeto que está sendo montado, né? Então, não esqueçam, nós estamos trabalhando com sistemas de regras. Algumas regras já estão estipuladas, outras regras somos nós que colocamos. Então, as regras que nós colocamos, documentem, coloquem em uma organização que esteja sempre sendo avaliada, reavaliada, né? Às vezes a reavaliação de um nome de um parâmetro, né, é importante fazer. É uma questão que parece pouca, parece pequena, mas em um momento em que os processamentos começam a se avolumar, todas essas decisões que tomamos ao início do processo cobrarão seu preço. Vou fazer um esclarecimento. No início do vídeo eu falei que não havia associação entre o volume vazio e o prisma sólido. Essa associação existe. Caso contrário, o prisma vazio não teria sido puxado para o lado, né? Então vejam o seguinte, eu vou aumentar aqui em 20 unidades o parâmetro do fundo. O que está acontecendo? Há uma associação entre o plano inferior do prisma vazio e o plano inferior do prisma sólido. Isso ocasionou um vetor de deslocamento, né, de 5 metros, né, nesse sentido. Então, claro, o centro geométrico do retângulo inferior do prisma se deslocou 5, eu aumentei 10 metros esse prisma, né? Ele se deslocou a metade, ele distribuiu a metade de cada lado, e isso arrastou o plano inferior. Então esse contato, né, entre os dois planos que estão, né, vinculados, né, por um vínculo fraco, sem muita restrição, sem ter um projeto de parametrização, né, produziu essa deformação.